o Manifesto Universal de Magnus. Lembrem-se de que lhes foi prometido uma vida digna em abundância, uma vida cheia de prazer e virtudes, de possibilidades e sonhos, uma vida em que todos podem. Mas será que realmente todos podem? Na vida real, apenas uma minoria pode. E essa minoria aprende a jogar um jogo chamado vida, enquanto a grande maioria apenas sobrevive, não planejam, não pensam em estratégias e nem se preparam para viver. Pode até não parecer, mas enquanto alguns não jogam, outros estão jogando dama com a vida. E alguns já jogam até xadrez com a arte de viver e ser livre. Meu nome é Magnus, e sou fruto do cansaço secular de muitos que se arrastaram em vidas medianas, sem desfrutar das promessas que lhe foram feitas, com continuidade empírica da vontade de sair do absoluto zero, sem herança, sem doação, sem privilégios, e sou fruto do sucesso que vem da autoeducação, não dessa conversinha que se estabeleceu no país sobre a educação convencional. Faculdades formam empregados, e empregados não são livres. Vivemos em um mundo com 8 bilhões de seres humanos que passam pela Terra dia após dia, sem passar ao mesmo um segundo criando estratégias para viver, e um plano claro e efetivo de como irá conseguir conforto, segurança, felicidade, fartura e saúde para suas famílias, e muito menos a si mesmo. Vivemos em um mundo onde só se pensa nas dificuldades no momento em que passamos por elas, onde só se valoriza uma paixão quando se perde, que se preocupam com a saúde no momento da doença, que buscam uma vida de exercícios quando a gordura vira amiga, que se busca a educação quando a falta dela virou urgência. Esse é o mundo em que vivemos, e antes que você pense que eu só estou falando das coisas ruins que existem em viver, eu te pergunto: você vive a vida que realmente merece? Ou vive a vida que tolera? Vive o que suporta? Será que você é capaz de mais? Ou já chegou ao seu limite de competência? Independente do que você acredite, eu quero te lembrar que neste ambiente, não nos preocupamos com as opiniões de quem nos segue, pois já sabemos que a maioria está doutrinada a pensar como a grande mídia globalizada deseja, romantizando a miséria, dizendo que esse povo é unido porque é pobre. Mas eu te questiono novamente: se o dinheiro não traz felicidade, a pobreza trará? Eu não tenho nada a te prometer, mas posso te dizer que existe um caminho que eu não posso e nem quero trilhar por você. Eu aprendi que quanto mais eu facilitava a vida das pessoas que me cercavam, mais preguiçosas, ingratas e dependentes elas ficavam. Só a partir do momento em que eu apenas mostrei o caminho e deixei que vivessem as suas vidas e fossem responsáveis pelas suas colheitas, percebi a verdadeira mudança. Mas essa história é mais antiga do que você pode imaginar. Há milhares de anos, a elite percebeu que a melhor forma de se manter no poder e criar massa de manobra era criar mecanismos falsos de prosperidade. No começo, a educação era para pouquíssimas pessoas, apenas filhos de famílias nobres. E com o tempo isso mudou. Criou-se uma ilusão. A ilusão de que com mais faculdades teríamos pessoas mais inteligentes, quando na verdade o que vemos foi um mundo de jovens dentro de prédios com baixa estrutura, professores mal qualificados na habilidade de ensinar e desenvolver profissionais. Ou você acredita mesmo que só porque alguém conhece profundamente um assunto, ela sabe como ensinar? Não estou dizendo aqui que todos os professores são ruins. E aqui precisamos deixar algo muito claro: toda generalização é burra, mas a exceção é a regra do burro. Guarde bem essas palavras. No nosso racional, quantas pessoas você conhece que concluíram seus cursos superiores? Dos que concluíram, quantos atuam em suas áreas de estudo? Dos que atuam, quantos têm excelentes empregos? Dos que têm empregos excelentes, quantos são realmente felizes? Nós acreditamos fielmente na educação, mas não compactuamos com essa cultura de escravidão por um curso superior, que não é a solução. A solução começa na educação de base, no preparo em áreas que serão realmente úteis na vida de qualquer ser humano. O que adianta um profissional com competência técnica de alto nível, se não tiver inteligência socioemocional para se relacionar no ambiente de trabalho? Mas esse tipo de conhecimento apenas começou a ser difundido agora,
porque estamos chegando em um nível de quantidade populacional que já não suporta mais a existência. Em algum dia, eu cansei de existir. Eu precisei morrer por vezes para renascer com a versão que vivo hoje. Precisei caminhar pelo Vale das Sombras sozinho para me conhecer e entender que não bastava sobreviver, e sim viver. Viver aquela tão sonhada vida prometida, vida abundante, vida com o prazer que eu acredito que mereço. Pense agora em uma sociedade que deseja uma vida próspera, mas com um mecanismo de riqueza feito para não funcionar. Pense em uma sociedade sedenta por felicidade, que tem que aprender a ter momentos de felicidade dentro da vida que estão aprisionados a viver. Essa sociedade e o caos em que vivemos hoje é fruto de pessoas que nem nesse planeta mais caminham. E a forma que essa ideia conhece de mudar a realidade à sua volta e mostrar um caminho, o caminho que nos libertou de ideias de aprisionamento, ideias inspiradas em estratégias que derivam de séculos atrás. Estratégias como as ideias iluministas que aqui eu te exponho, a forma de como o mundo globalista te cerceou as chances de realmente viver. No começo era o caos, não havia luz. E também as trevas não existiam, era o nada, o vazio total. Faça-se a luz e a luz foi feita. Então a ordem começou a ser desenhada. E seguindo essa ideia, o poder da ordem precisa que algum caos exista. E em diversos casos, você verá pessoas criando o caos para te vender a ordem que elas possuem. Não quero aqui ser o defensor de teorias de corrupção, mas se você tiver o mínimo de desejo de conhecer o que é realmente este mundo, pesquise quais corporações se cruzam dentro de uma estrutura de holdings donas das maiores empresas alimentícias do mundo. As farmacêuticas. Será que é coincidência empresas produzirem discriminadamente produtos ultraprocessados, que são fonte das maiores causas no mundo de câncer e outras diversas doenças, serem controladas por empresas farmacêuticas que produzem medicamentos para tratar as mesmas doenças que são geradas pelos alimentos que de forma indireta produzem? O nome disso é xadrez. O xadrez da ordem a partir do caos. Esse jogo já está sendo planejado. E a grande maioria das pessoas não são nem pelos nesse jogo. Mas isso não significa que você precisa aceitar a realidade que está vivendo. De alguma forma você é responsável por ela. E aceitar isso nos dá o controle para mudar esta situação. Nesta comunidade, acreditamos que precisamos de formas automatizadas para produzir fontes diferentes de riqueza que nos dê a liberdade necessária para levar nossa consciência para outro nível, o nível da busca pelo poder. Se você pensa que poder é algo ruim, infelizmente, está fadado a continuar na corrida dos ratos. Consciência é algo que precisa doer profundamente para transformar. E talvez você não tenha sofrido o suficiente ainda para sair desta posição. Vitimismo, terceirização de responsabilidade, falta de ambição, procrastinação, falta de senso de urgência, são adjetivos que não nos representam aqui. Nós somos a ideia de que existe um caminho. Somos como a fé que abre o caminho sobre as sombras da dúvida. Somos uma ideia, como Alexandre Magno, que é reconhecido por muitos como o maior estrategista bélico que passou pela Terra, ou como Magnus Carlsen, que com apenas 13 anos já vencia os maiores jogadores de xadrez do mundo. Somos a consciência expandida do homem médio, que eleva sua realidade para a independência de empregos escravocratas ou o assistencialismo criado para a compra de poder. Somos a revolta calada dentro de gargantas cansadas, dentro de um transporte público lotado por horas. Somos uma ideia. E você também pode ser essa ideia. Você merece ser essa ideia. Só precisa tomar posse do poder oculto que vive dentro de várias cascas doutrinadas pelo que chamam de realidade. Eu sou a prova viva de que nada é mais real do que um sonho ou um ideal. Realidade é o que vive dentro da mente humana. Só precisa da fagulha certa para incendiar o caminho de onde você se encontra hoje até a vida que tanto sonhou. A nossa libertação veio através de habilidades e ferramentas que estão disponíveis para qualquer um que tenha um nível de consciência suficiente. Possivelmente essa é a palavra mais importante nesse manifesto. Você viverá ao nível que a sua consciência estiver dispersa e direcionada.
Então, se você deseja a liberdade de dizer não ao que não merece e ao que não deseja, se inscreva agora nesse canal, a sua nova fonte de consciência nesse mundo irracional.